Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior, atas das sessões virtuais de 24 a 31 de outubro e de 31 de outubro a 4 de novembro do corrente ano, bem como da sessão extraordinária administrativa híbrida do dia 7 de novembro do ano em curso. Todos aprovam? Aprovada. Aprovada. Boas-vindas ao Dr. Flávio Pontes, representando a Procuradora-Geral de Justiça. Registro a ausência dos desembargadores Amaury Moura Sobrinho, Cláudio Santos, Ibanez Monteiro e Cornélio Alves, em razão do gozo de férias. Registro que o desembargador Virgílio Macedo comunicou a sua impossibilidade de comparecer à presente sessão, tendo em vista que se encontra retornando de viagem a serviço da SMARN. E registro a ausência também do desembargador Dilermando Mota, por motivo de saúde. Desembargador João Rebouças está participando por videoconferência. Bom, o primeiro processo da pauta é a revisão criminal número 0801278, requerente Luciano Lopes de Campos, advogado Dr. Emerson Leandro de Campos e outros, requerido da Justiça, relator desembargador Expedito Ferreira, revisor desembargador João Rebouças. Está inscrito para a sustentação oral o Dr. Emerson Leandro de Campos. Está presente? Desembargador Expedito, processo e mesa? Em vez foi prorrogado os votos. Doutor Emerson Leandro está inscrito como advogado requerente, mas não está presente. Então, Doutora Vanessa, excelência. Quem falou? Excelência, foi feita a inscrição em nome de doutora Vanessa Said. Doutora Vanessa está por videoconferência, é isso? Isso. Falando em nome do requerente. Então, Isso, revisionando. Pronto, estou revisionando. Uhum. Ela fez. Está inscrita há tempo, os dois são inscritos. Então, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Obrigada, excelência. Meus cumprimentos ao excelentíssimo desembargador, presidente Vivaldo Pinheiro, eminente desembargador Expedito Ferreira, relator do feito, desembargador João Rebouças, revisor, aos eméritos desembargadores, componentes desta corte plenária, Procuradoria de Justiça, serventuários e demais colegas, meus sinceros cumprimentos. E agradeço a oportunidade de estar sustentando perante esta corte plenária. O presente caso, excelências, se trata de uma revisão criminal com tese de nulidade da citação editalícia, que suspendeu o processo e o prazo prescricional nos modos do artigo 366 do CPP, sem o esgotamento dos meios de localização do réu. Conforme o relatório processual apresentado e os memoriais apresentados, o Ministério Público ofertou denúncia contra o revisionando pelos delitos de falsificação de documento público e uso de documento falso. A denúncia foi recebida em 7 de fevereiro de 2008 e houve o aditamento da denúncia em 3 de novembro de 2009, após tentativa de citação pessoal do revisionando, foi realizada a sua citação por edital. Diante do não comparecimento do réu, sem constituição de advogado, o juízo singular decidiu, em 4 de agosto de 2011, aplicar o artigo 366 do CPP, suspendendo o feito e o prazo prescricional. Cumpre destacar aqui, excelências, que não foi decretada a prisão preventiva do réu, tão somente a suspensão do processo e dos prazos de prescrição. Após correição realizada na 7ª Vara Criminal, foram então empreendidas novas diligências para a localização pessoal do réu, em 1º de dezembro de 2015, mais de 5 anos após a citação editalícia. Com as novas diligências realizadas, consubstanciado em efetivas pesquisas nos sistemas do Poder Judiciário, em 30 dias o revisionando foi localizado e citado pessoalmente via carta precatória em 31 de dezembro de 2015. Precatória esta encaminhada à cadeia pública da comarca de Várzea Grande, Mato Grosso, local inclusive de residência do réu à época dos fatos e até os dias atuais.
Dessa forma, excelências, o feito permaneceu suspenso entre o período de 4 de agosto de 2011 até 31 de dezembro de 2015, ou seja, até o empreendimento de efetivas diligências para localizar o revisionando. Com o recebimento do aditamento da denúncia em 3 de novembro de 2009, até a publicação da sentença condenatória em 6 de setembro de 2018, temos um lapso temporal de mais de 9 anos. Portanto, excelências, a presente revisão ela não trata de rediscussão dos fatos, nem de sucedâneo recursal, mas sim de uma nulidade procedimental, uma vez que a nulidade arguida em relação a ato de comunicação processual ocasionou efetivo prejuízo ao revisionando, com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça de que o vício do ato processual, conjugado à existência de prejuízo, impõe a decretação de nulidade. Os prejuízos sofridos pelo revisionando são evidentes, uma vez que a nulidade de citação ofende o exercício pleno do contraditório e ampla defesa, além da clara ocorrência de prescrição retroativa às penas concretas aplicadas ao revisionando no édito condenatório. Portanto, o prejuízo resta caracterizado pela suspensão do prazo prescricional, segundo o entendimento da Corte Superior. Excelências, a citação presumida é medida extrema, adotada quando esgotados todos os meios de localização do acusado. O vício da citação por edital é matéria de ordem pública a ser alegada a qualquer tempo, inclusive em revisão criminal, pois a citação nula ou inválida causa grave vício na formação da relação processual. A decisão que suspendeu o feito em 4 de agosto de 2011 consta das folhas 1065 a 1067, a citação editalícia, a folha 1016, e a tentativa de citação pessoal do revisionando, que embasou a citação editalícia, encontra-se a folha 1015. A citação por edital é exceção. A regra, segundo entendimento pacífico firmado pelos tribunais superiores e seguido inclusive por este egrégio Tribunal de Justiça, é o esgotamento dos meios disponíveis para a citação pessoal. Conforme informado na peça inicial, o revisionando ele respondeu uma ação penal na seção judiciária de Rio Verde, no estado de Goiás, com infração cometida em 2009, recebimento da denúncia em 2010, sentença condenatória em abril de 2010, em que foi lançado o nome do revisionando no rol dos culpados. O revisionando ficou preso preventivamente durante este processo e, após a sentença condenatória, houve a formação de guia de execução encaminhada à comarca de Várzea Grande, no Mato Grosso, onde o revisionando cumpriu a reprimenda imposta conforme os documentos apresentados na inicial. Por todo o exposto, excelências, existe flagrante nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento dos meios de localização do réu. Assim, a defesa pugna pela procedência da presente revisão por ser medida da mais lídima justiça. Mais uma vez, grata pela oportunidade, excelências. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Excelência, o voto já está disponibilizado. Eu vou ler somente a emenda, eu acho que é necessário para a informação ser prestada. Revisão criminal. Interceptação telemática ilegal. Artigo 10 da Lei 9.2009-96, de falsificação de documentos públicos. Artigo 297, combinado com o artigo 13 e 4 do Código de Processo Penal. Alegação de nulidade processual. Citação por edital deferido no juízo ordinário. Requerente que se encontrava preso em outra unidade da Federação. Ausência de comunicação ou ciência do juízo sob referida condição. Inviabilidade da efetiva a citação por meio pessoal ou por carta precatória, citação por edital que se mostra possível, suspensão do prazo prescricional, interesse do artigo 366 do Código de Processo Penal, inviabilidade do pedido para aplicação da prescrição retroativa, matéria devidamente analisada pelo Poder Judiciário em sede de apelação criminal, não demonstração de qualquer prejuízo para a defesa, cerceamento de defesa não caracterizado, precedente superior do Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, entendimento coerente, prova suficiente da prática delitiva imputada,
decreto condenatório que apresenta necessária reflexão acerca da prática delictiva e sua autoria. Não evidenciação de erro judiciário, ofício no procedimento. Improcedência da petição inicial, Excelência. Pois não. Como voto, Excelência? Desembargador João Rebouças é o revisor. Como vota? Observei que o revisionando encontrava-se preso, recluso em outra unidade da federação e que não houve comunicação ao juízo competente dessa prisão. No julgamento da apelação civil, a Câmara Criminal do nosso tribunal observou essa alegação de nulidade, agora bem defendida pela doutora Vanessa da tribuna, e superou essa nulidade quando do julgamento pela Câmara Criminal, pela relatoria do desembargador Gilson Barbosa, que Sua Excelência, inclusive, cita precedente do Superior Tribunal de Justiça da relatoria do ministro Ribeiro Dantas, da quinta turma do Superior Tribunal. O desembargador Expedito, em seu voto, traz vários precedentes do Superior Tribunal em relação a essa alegada nulidade e da nossa Câmara também criminal, e por isso também em sintonia com o parecer da quarta Procuradoria de Justiça, eu estou também acompanhando Sua Excelência. Pois não, Excelência. Aqui no sistema constam 12 votos acompanhando o voto do relator, e eu proclamo a ação julgada improcedente nos termos do voto do relator, à unanimidade. Okay? O seguinte, agravo interno nos embargos de declaração na ação rescisória 0806-157. Nesse aqui eu afirmei o impedimento, então eu passo a presidência à desembargadora Zeneide. Pois não, senhor presidente, acolho a presidência com muito prazer e chamo o processo 080-615755, 2022, uma ação rescisória da relatoria do desembargador Amilcar Maia. Está em mesa? Está em mesa, Excelência. Pois não, com a Vossa Excelência. Senhor presidente, vai haver alguma sustentação? Vai haver. Advogados desse processo estão na sala? Pois não. Pode se identificar? A minha pergunta é se os advogados estão ouvindo. É um advogado ou dois advogados? Pois não. O advogado está me ouvindo? Sim, doutora. Estou ouvindo também, alto e claro. Doutora desembargadora, também ouço em alto e bom som. Eles estão ouvindo agora. Não, eles estão ouvindo agora. E agora, os senhores estão ouvindo? É o advogado do processo. O advogado desse processo está ouvindo? Ele está ouvindo, mas não está aparecendo o microfone dele. Estão pedindo para o senhor sair e retornar, para ver se tem condição de ouvir. Então, tente Pois não. prosseguir para o próximo, aí a gente retorna quando ele voltar novamente para a É sala. melhor. Pois não, senhor presidente. Retorna à presidência, Vossa Excelência. Reassumo a presidência e chamo... O número 3 da pauta não pode ser julgado, a revisão criminal, porque é da relatoria do desembargador de Lermando e o revisor do desembargador Vigílio que comunicaram a impossibilidade de comparecer. O número 4, ação rescisória, também não vai ser julgado porque o relator desembargador Virgílio. Excelência, a próxima pauta já fica marcado o julgamento para esse Já item 4? Já sim, dia 30. Dia 30 ele já está em pauta. Muito obrigado, então. Pois não, Um bom dia para todos Bom e dia. um bom trabalho. O 5, representação criminal, notícia crime 08-10708. Querelante MFC, advogado Dr. Daniel Victor, querelados EFD, FJ,
Relatora, desembargadora Maria Zeneide. Aqui a inscrição do doutor Daniel Vitor da Silva Ferreira, advogado da Querelante, e doutora Elaine, que está representada aqui hoje pelo doutor Flávio Pontes. Doutor... Vai fazer a sustentação? Vou. Bem rapidamente, mas eu acho que nesse caso, como o MP atua como posto de após... Agora vamos ver se doutor Daniel Vitor está... Estou sim, excelência. Estou presente por videoconferência. Por videoconferência. É em segredo, é? Não pode identificar as partes. Sim, sim. Não vai identificar as partes. É? Só não identificar. Já foi lido aqui o requerente MSFS, tal, querelante. Então já pode passar a palavra, né, para ele. É doutor Daniel? Daniel Santos. Isso, excelência. Doutor Daniel Vitor da Silva. Relatoria da desembargadora Zeneide. Relatoria de desembargadora Zeneide, processo em mesa de desembargadora Zeneide. Pronto. Certo. Então, doutor Daniel tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia, sempre o senhor presidente, o Vivaldo, na pessoa de quem eu congratulo os demais desembargadores presentes, senhor procurador de justiça. Gostaria, antes de começar minha palavra, parabenizar o desembargador Amilcar Maia pela recente eleição para presidente desse Tribunal de Justiça no próximo biênio, que eu acredito que estará em muito boas mãos, como hoje acontece. Senhores, eu vou tentar ser bem simples e bem direto para a gente ser rápido no trato da questão. Há uma preliminar proposta, apresentada, aliás, pela Procuradoria de Justiça, que defende a decadência do direito de queixa da minha constituinte, em razão de que a procuração não teria sido mencionado na procuração o fato sobre o qual a queixa-crime se fundamenta. Sobre isso, além do artigo 359 do CPP, segundo o qual as omissões da queixa poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final, quero também me ater a um voto do desembargador Gilson Barbosa na Câmara Criminal, no recurso de distrito de número 2015-012-7436, dígito 6, no qual é admitida, sim, a solução dessa irregularidade, vamos dizer assim, se assim considerar esse tribunal, após a apresentação da queixa-crime. Dito isso, passemos ao mérito. Vou ser bem breve também. Eu gostaria de fazer um exercício de paciência com os senhores. Trata-se aqui de uma comunicação numa instituição pública, jurídica, inclusive, né, como é o Tribunal de Justiça, em que os querelados, assim, trataram a querelante. Num documento público, numa resposta a uma solicitação administrativa. Eles acusam a querelante, nesse documento, de agir de forma irresponsável e leviana, além de sua ação conter incúria, imprudência e ação temerária e abusiva. Ora, senhores, é algo muito grave para um colega de instituição falar sobre outro numa comunicação oficial, num procedimento administrativo da sua instituição. Imagine os senhores se algum outro desembargador, ou mesmo juiz de primeiro grau, assim respondê-los numa comunicação oficial, num processo judicial, ou mesmo numa apuração interna, né? Com isso, não há como não se revelar nesse documento a injúria e a difamação, conforme requerido na inicial. Eu gostaria de terminar citando o líder sul-americano José Martí, político e jornalista, quando ele diz que quem não se sentir ofendido com a ofensa feita a outros homens, quem não sentir na face a queimadura da bofetada dada noutra face, seja qual for a sua cor, não é digno de ser homem. Muito obrigado. Doutor Flávio Pontes tem a palavra. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador Vivaldo Pinheiro, presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, excelentíssimos
desembargadores que compõem este colegiado, nobre advogado, presidente da Amperne, que também está aqui nos assistindo, doutora Juliana Limeira, demais servidores, demais presentes. Inicialmente, eu gostaria apenas de justificar a ausência da Procuradora-Geral de Justiça, que está, neste momento, participando de um projeto do Ministério Público na cidade de Mossoró, né, o MP Perto de Você. Então, não pôde comparecer à presente sessão, né. E passando agora ao caso, né, concreto, verifica-se que trata-se de uma queixa-crime, né, apresentada por um colega de instituição em face de outros 3 colegas de instituição, né, em decorrência de uma resposta de um ofício encaminhado por esses 3 colegas, num procedimento de gestão administrativa, né, instaurado no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, em decorrência de uma solicitação dessa colega de um apoio a um órgão administrativo da Procuradoria, que é o GAECO, né, e que teria sido rejeitada, né, não teria sido aceita essa solicitação. Então, foi instaurado esse procedimento de gestão administrativa e, nesse procedimento, esses colegas, ao oferecerem sua resposta, né, mencionaram, né, esses termos, né, e que a colega se sentiu ofendida, né, e por isso apresentou essa queixa-crime, né. Daí, a gente já tira um primeiro ponto de relevância que foi o motivo pela Procuradora-Geral de Justiça ter pedido para sustentar, né, para fazer essa sustentação oral, mesmo já tendo se manifestado nos autos, né, de maneira técnica, mas pediu para sustentar justamente em decorrência desse interesse institucional, né, nesse procedimento, né, em que há um conflito, né, entre membros da própria instituição, em que uma acusa outros de cometerem delitos, né, crimes contra a honra em face dela. Então, por esse interesse institucional é que a própria Procuradora-Geral de Justiça pediu para se manifestar brevemente, né, neste caso, e para expressar, né, que nestes autos a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça ela é técnica, né, ela não defende, não está na defesa de um colega ou dos demais colegas, né, justamente porque se trata de um conflito entre colegas membros da instituição, né. Então, a manifestação já feita nos autos foi uma manifestação técnica, né, como custos legis, que analisou tanto a parte processual como a parte meritória da queixa-crime que foi formulada, né. Então, passada para essa análise específica da queixa-crime, né, foi verificado inicialmente que a procuração, né, não haveria um vício, né, de representação nessa procuração, parte processual, já que não teria sido mencionado o fato, né, específico em que o procurador estaria entrando, né, ajuizando essa queixa-crime, que é um requisito específico do artigo 44 do Código de Processo Penal. Então, justamente o nobre advogado, né, falou que não teria sido dada oportunidade para a correção. Não é que a Procuradoria-Geral de Justiça não verificou que poderia-se haver a possibilidade, né, de se dar, né, a oportunidade para corrigir. Só que na própria manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça já informa que não seria mais possível, porque o prazo decadencial já havia ultrapassado. Então, mesmo que se oferecesse, né, que fosse possível, né, como é possível na jurisprudência, até desse próprio tribunal, haver uma correção, nesse caso específico não poderia, porque o prazo decadencial já teria ultrapassado. Então, esse foi um primeiro ponto detectado pela Procuradoria-Geral de Justiça, né, que acarretaria a rejeição preliminar, né, liminar da queixa-crime, né, com base no artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. E passando em seguida a análise do mérito, né, da queixa-crime, a Procuradoria-Geral de Justiça também fez essa análise, né, e verificou que não teria como se configurar, nesse caso, o dolo dos colegas, né, que apresentaram esse ofício, né, sendo, portanto, a conduta atípica, né. E também,
né? Um outro fato que foi observado é que o próprio Código Penal, né, ele também ressalta a importância da imunidade profissional quando os próprios membros, seja membros do Ministério Público, membros da magistratura, né, advogados que estão se portando diante de processos no exercício das suas atribuições, né, eles possuem essa imunidade que retira, portanto, também a tipicidade desse caso, né. Para ressaltar, para finalizar, né, seria interessante frisar também que todo esse caso, todo esse conflito foi analisado também pela Corregedoria do Ministério Público, né, cuja decisão, cujo parecer se encontra nos autos também, e que os colegas foram, né, absolvidos nesse caso, né, do cometimento de possíveis faltas funcionais em decorrência desse ofício que foi exarado nos autos desse procedimento de gestão administrativa. Então, rapidamente, com base nessas informações, nesses argumentos, é que a Procuradoria-Geral de Justiça vem apenas ratificar a sua manifestação, que foi exarada nos autos, né, opinando como custos legis, de maneira técnica, sem defesa de um lado ou de outro, né, pela rejeição da queixa-crime, né, com base no artigo 395, seja inciso 2 ou inciso 3, né, ante a falta de condições, de condição ou de procedimental, né, e também da justa causa, da própria justa causa para a presente queixa-crime. Né, seria essas. Muito obrigado. Muito obrigado. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Zeneide. Senhor presidente, uma vez já exposto o voto, eu digo que eu acolhi essa preliminar arguída pelo Ministério Público, pela Procuradora, e assim ementei o processo. Direito Penal Processual Penal, ação penal privada, preliminar de não conhecimento da queixa-crime por vício na representação e consequente extrapolação do prazo decadencial suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que estou acolhendo. Instrumento de mandato que não preenche os requisitos do artigo 44 do CPP, omissão sobre a necessária referência individualizadora do fato criminoso, impossibilidade de regularização, consumação do prazo decadencial também posto, face do artigo 38 do CPP. Juntei vários precedentes do Supremo e do STJ e, finalmente, eu não estou conhecendo, senhor presidente, a queixa-crime. Pois não. Consta no sistema 10 votos acompanhando o voto da relatora pelo não conhecimento da queixa-crime, e eu proclamo, então, representação não conhecida, unanimidade nos termos do voto da relatora. São 12, né, senhor presidente? Então, falta atualizar aqui, mas são 12 aqui. São 11 mais a relatora, 12. Certo, são 11 acompanhando a relatora, então 12 votos. Certo. Bom, voltando agora para o número 2, eu devolvo a presidência, eu passo a presidência à desembargadora Maria Zeneide, que é o número 2, que eu estou impedido. Pois não, senhor presidente, acato a presidência e passa a palavra ao desembargador Amilcar Maia. Naturalmente, tem os advogados inscritos. Estão ouvindo agora? O desembargador tem alguma coisa a falar antes? Não, só que o processo está em pauta. Aguardar a manifestação do nobre advogado, excelência. Os advogados estão ouvindo? Excelência, creio que agora sim. Pois não, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais componentes dessa grande turma, trata-se de ação rescisória com pedido de antecipação de tutela, né, proposto aqui pela FUNCEF para desconstituir a consideração do acórdão transitado em julgado de exclusão do parágrafo 2º do artigo 115 do regulamento Reg-Replan, né, que foi utilizado aqui para considerar a possibilidade de índice de correção monetária pelo INPC/IBGE no regime de previdência complementar.
né? Vossa Excelência, permite só uma pergunta? Vossa Excelência está Claro. falando por qual parte? Pelo agravante pela FUNCEF. Pelo agravante. Obrigada, viu? Pela FUNCEF. Certo. E, excelências, aqui nós ajuizamos essa ação rescisória com base no precedente do STJ, num tema representativo da controvérsia, o tema 943, né? E o que diz esse tema 943, né, do STJ? Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício com aplicação do índice de correção monetária. Em havendo transação para migração de plano de benefício, exatamente o caso, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante. E é exatamente aqui o que os agravados buscam, né? Com essa ação, que foi julgada com um precedente do Tribunal de Justiça do Paraná do ano de 2015. E aqui eu peço vênia ao relator, porque o precedente utilizado é um precedente deste tribunal, mas que utiliza um precedente do Tribunal do Paraná de 2015, anterior à fixação pelo STJ desse tema 943. Inclusive, o Tribunal do Paraná, após esse precedente de 2015, já havia se manifestado de forma contrária a esse precedente de 2015, no precedente de 2016, 2017 e seguintes, antes mesmo do STJ se posicionar com o tema 943. Depois que o STJ se posicionou com esse tema 943, a FUNCEF já tem uma ação rescisória julgada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em que reconsiderou o seu posicionamento, aplicando assim o tema 943 ao julgado, para considerar válida o parágrafo 2º do artigo 115 do Reg Replan, que é o regulamento utilizado pelos beneficiários do agravado para a transição do plano entre o plano anterior e o plano atual que eles participam. Portanto, excelência, o que se busca aqui é uma reconsideração da decisão agravada para, em observação a esse tema 943 do STJ, suspender a aplicação do índice de correção monetária ao regime dos beneficiários dos agravados pelo INPC/IBGE até o julgamento final dessa ação rescisória. E é o que se espera. Muito obrigado, excelência. Não, mais algum advogado para se manifestar? Eu acho que só. Devolvo a palavra ao nobre relator. Senhor presidente, não obstante as colocações de nobre advogado, eu entendo não lhe assistir razão. O meu voto já foi encaminhado para apreciação pelo Pleno no PJE, e a ementa, em resumo, diz o seguinte: agravo interno, embargo de declaração na ação rescisória, apelação civil em sede de cumprimento de sentença, tutela antecipada avisando a suspensão da exigibilidade do título executivo judicial que aparelha a execução do acórdão residente, discussão acerca da legalidade da alteração do plano de previdência. Plano de previdência privada e correção dos benefícios com aplicabilidade do tema 943 do STJ ao caso. Não demonstração da inobservância ao tema em questão pelo julgado e impossibilidade de concessão da tutela antecipada requerida, medida excepcional. Não caracterização da hipótese prevista no artigo 969 do CPC ante a ausência dos requisitos incertos no artigo 300 do Estado do Código. Manutenção da decisão agravada, conhecimento e desprovimento do agravo interno, senhora presidente. E esse, em resumo, o meu entendimento, que foi acostado sem divergência por todos os demais. Pois não, em face dos... apenas a suspeição, o pedimento do desembargador presidente. Pois não, e aqui a sugestão de voto tem 11 votos acompanhando Vossa Excelência, os votos do relator, e no total são 12 votos, então, pela improcedência. Devolvo a presidência, senhor presidente.
Agradeço a desembargadora Zeneide, reassumo a presidência. O número 6 já acho que foi até dito, né? Não pode ser julgado pela relatoria do desembargador Ibanez Monteiro, que não está presente, que é o mandado de segurança. Então, com isso, está encerrada a ordem jurisdicional, né? E o Nós 7? temos um outro processo, senhor presidente, O da minha 7, relatoria. Viu? É um sigiloso? É. Então é melhor a gente fazer o sigiloso no final. Pode ser? Pode ser. Pronto. A administrativa agora. Então, ordem administrativa. Na ordem administrativa tem um processo administrativo. Tem um processo administrativo, foi disponibilizado o voto, que é da minha relatoria, que é o Número 1 da pauta. Isso, é o recurso. É o número 1, é? É o número 1, é o número 1. É o número 1. É um recurso em processo administrativo disciplinar recorrente à SMG, advogado Dr. Ronaldo Castro e outros. Eu sou o relator. A emenda diz: recurso administrativo, contradição do presidente, processo administrativo disciplinar em face desse servidor efetivo, violação dos deveres funcionais previstos nos artigos 121, 7 e 9 e 130, parágrafo 1 da Lei Complementar Estadual 122/94, aplicação da penalidade. Tem sustentação? Tem alguém inscrito? Doutor Keyson, o roteirozinho eu coloquei ali. Ah, sim, então peraí. Nesse aí mesmo. A doutor Keyson Cristiano está inscrito para fazer sustentação. Está presente virtualmente? Bom dia, Excelência, pelo ambiente virtual. Pois não, então Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Vivaldo, em nome de quem saúdo e cumprimento os demais desembargadores desse órgão plenário, doutor Flávio Pontes, aqui representando o Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral de Justiça, senhores servidores que conduzem aí os serviços auxiliares, demais colegas advogados presentes, muito bom dia. Senhores, eu pretendo ser muito breve e objetivo na exposição sobre uma questão de fato, né? O processo, como já anunciado, trata-se de um processo disciplinar que versa sobre a conduta de uma servidora, né, do Poder Judiciário Estadual, ao qual está sendo imputada a penalidade de suspensão por 90 dias, convertida em multa na base de 50% por dia de remuneração, ficando a servidora obrigada a permanecer em serviço, né, nos termos do 138, inciso 2º, com 141, todos da Lei Complementar 122 de 94. Mas o ponto de destaque aqui no nosso recurso é de duas ordens. O primeiro, para uma questão processual, uma questão procedimental, no qual nós suscitamos a ocorrência de um vício insanável, que tem a ver com o cerceamento do direito de defesa da recorrente. O fato que deu causa a todo esse procedimento, ele ocorreu no dia 27 de setembro de 2016. E eu preciso descrevê-lo tal qual foi narrado ao longo do procedimento, né? A recorrente teria reagido intempestivamente à notícia de que seria relotada em outra unidade do Poder Judiciário Estadual. E nessa reação intempestiva, ela teria danificado equipamentos, né, tombados, né, um computador e monitores da Biblioteca Desembargador Mato Cerejo, onde até então a recorrente exercia o seu labor, exercia suas atribuições. Mas o que está por trás desse fato, dessa reação intempestiva, é o que precisa ser analisado e desvelado no contexto desse procedimento, Excelências. Estamos tratando de uma servidora que, ao longo de toda a sua vida funcional, enfrentou diversos problemas de sucessivas remoções, né, de sucessivas relotações, muitas delas ocasionadas por problemas de ordem e natureza psiquiátrica. Problemas estes, inclusive, que foram identificados pelo incidente de sanidade mental solicitado pela defesa. Contudo, né, para nossa surpresa e de forma até como nós impugnamos na nossa oportunidade de manifestação, esse incidente de sanidade
feito em 2019, concluído em 2019, ou seja, 3 anos quase após o fato, ele não foi hábil o suficiente para comprovar que na data do fato, 27 de setembro de 2016, a servidora, a requerente, ela não estava com a real dimensão, com a real compreensão da realidade que a cercava. Um traço característico de uma doença de ordem psiquiátrica devidamente identificada e diagnosticada, tanto pela assistente técnica que nós indicamos para acompanhar o ato pericial, a doutora Michele Mendonça, quanto pelo doutor Françoel Moura, que foi o psiquiatra que atendeu a servidora 3 dias após o fato. E qual seria o ponto de nulidade suscitado pela defesa da recorrente, pela hora recorrente? Quando do acontecimento do fato, a servidora ela foi encaminhada diretamente ao setor médico do Tribunal de Justiça. Lá ela foi atendida pela doutora Karina, que acredito que à época era chefe do setor, doutora Karina Fernandes, e ela, inclusive, eu acredito que ela participa também da equipe que elaborou o laudo do incidente de sanidade. E a doutora Karina identificou que a recorrente estava com um visível quadro de agitação psicomotora. Agitação psicomotora. Dentro desse aspecto, dentro desse cenário, a partir do que havia ocorrido e que havia sido narrado para a doutora Karina, esta imediatamente emitiu um documento encaminhando a recorrente para um atendimento de urgência psiquiátrica. Urgência psiquiátrica. Contudo, o que aconteceu? A recorrente, como a conduta dela se desdobrava em 2 possíveis esferas de responsabilização, ao invés de ser encaminhada ao atendimento psiquiátrico de urgência, foi conduzida à delegacia de polícia para confecção dos trâmites de ofício para apuração de possível crime de dano. Crime de dano que eu já posso antecipar que, após a devida instrução processual, resultou com a sentença de extinção do feito por ausência do resultado naturalístico, que é próprio do crime de dano. Ou seja, não houve dano ao patrimônio do Tribunal de Justiça. Mas, nesse feito criminal, foi juntado esse documento, ou seja, esse encaminhamento de urgência a um psiquiatra. O processo disciplinar que correu em paralelo, por sua vez, não contou com a presença desse documento, com a presença dessa informação. Foi juntado ao processo apenas o livro, acredito, de ocorrências da junta médica, no qual consta a informação sobre o atendimento, consta a informação sobre a agitação psicomotora, mas não consta o documento que encaminhava a recorrente para um atendimento de urgência psiquiátrica. O documento em questão, ele é uma prova cabal de que a servidora, no dia do ocorrido, ela apresentava um quadro de surto psicótico, dado o seu elevado grau de, como eu disse, agitação psicomotora. Não por acaso, o encaminhamento em caráter de urgência é um atendimento psiquiátrico. Pois bem, 3 dias após o fato, como eu disse, ela foi avaliada pelo Dr. Françoel Moura, que é um médico psiquiatra, e este atestou que a recorrente estava com um visível sinal de quadro de transtorno delirante. Uma doença, uma patologia de ordem psiquiátrica que tem como uma de suas características criar realidades que desfocam, que tiram o indivíduo do seu senso de compreensão da realidade que o cerca. E esse transtorno delirante, ele tem alguns gatilhos. Esses gatilhos podem ser situações de forte estresse, traumas pessoais, vivências e experiências pessoais na vida do indivíduo. Então, é uma doença que tem tratamento, o tratamento é contínuo, mas se o indivíduo não estiver submetido a esse tratamento, ele pode ser acometido desses surtos psicóticos, nos quais é possível que o indivíduo cometa determinados atos
e não tem a real dimensão, real compreensão do que é certo, do que é errado, do que é possível, do que é impossível. Então, sem essa informação relevante nos autos desse processo administrativo disciplinar, na visão da recorrente, firmou-se aqui a impossibilidade de se defender efetivamente. Por quê? Se a recorrente tivesse sido encaminhada imediatamente após o fato a um atendimento de urgência psiquiátrica, seria possível atestar o quadro de transtorno delirante e, com isso, identificar uma causa que, no nosso entendimento, exclui a possibilidade de aplicação de sanção e, pelo contrário, determina o encaminhamento da servidora para tratamento de saúde. Não por acaso, logo após o fato, a recorrente entrou em gozo de licença para tratamento de saúde por recomendação médica por até 90 dias. Então, esse prejuízo à defesa fez com que esse processo corresse para que somente em 2019, na realização de um exame de insanidade mental e aí a confecção de um laudo, atestasse que mesmo com essas patologias que acometem a psique da servidora, ela, no dia do fato, no dia 27 lá de 2016, ela teria compreensão da realidade, ela teria a real dimensão da realidade, o que, com uma devida vênia, nós discordamos, e discordamos também embasados nos próprios pareceres que estão juntados ao laudo, tanto da assistente técnica, né, doutora Michele Mendonça, que faz o acompanhamento regular do tratamento da recorrente, quanto do doutor Francisco. Né? Então, assim, nesses termos, Excelência, o que a gente tem que frisar nesse processo, tem que ser observado, é que não é o comportamento em si da servidora que vai se subsumir às hipóteses de violação ao Código de Conduta do Servidor Público, previsto na 122/94. Mas é preciso enxergar o ser humano e o histórico do que está por trás desse comportamento. Nós estamos falando de uma servidora que enfrentou, experimentou situações pessoais, todas elas recomendadas pela literatura como gatilhos para um possível quadro de transtorno delirante, né? Ela recentemente, inclusive, ela procurou o Dr. Francisco, concorde à orientação da profissional que já vem fazendo acompanhamento e tratamento, para ser submetida a uma avaliação e análise de todo o histórico do caso, no afã de identificar se, de fato, à época dos fatos narrados, ela tinha o necessário discernimento e capacidade de compreender a consequência de seus atos, né? Então, a partir disso, o Dr. Francisco, analisando todo o contexto, elaborou um parecer que está juntado ao processo, que de fato comprova que era plenamente possível que na data do fato a servidora estivesse acometida de um surto psicótico, que ela não teria condições de discernir, né? O comprometimento dessa parcial, ainda que parcial, dessas funções mentais revelam que ela tinha a total incapacidade de compreender a consequência do que seria atirar um computador ao chão após uma notícia de que, mais uma vez, ela teria que ser submetida a uma relotação. Nós juntamos aos autos também as informações sobre o contexto de vida pessoal da servidora. Ela perdeu um irmão, que tinha apenas 26 anos de idade, por complicações decorrentes de quadro diagnóstico de depressão. Em 2014, perdeu outro irmão, com apenas 27 anos de idade, que cometeu suicídio por motivo de complicações clínicas decorrentes de um quadro de depressão. E em 2015, o pai da recorrente teve um acidente vascular cerebral hemorrágico, ficou em estado vegetativo, vindo a falecer em 2017. Então, assim, existem traços até de ordem hereditária que comprovam, sem sombra de dúvidas, que nós não estamos tratando como uma servidora plenamente livre de quaisquer complicações de ordem psiquiátrica, tanto é que foram diagnosticadas. E que, nesse contexto, devem ser levados em consideração esses aspectos para ponderar, à luz dos princípios da razoabilidade, né, o que deve ser feito a respeito desse comportamento. Né? A decisão que ora se recorre, ela reconhece que a recorrente teve de se submeter a esses vários afastamentos para tratamento médico, contando com reiteradas remoções de diversas unidades jurisdicionais e administrativas nas quais ela esteve lotada, né? Demonstrando uma dificuldade de se adaptar ao ambiente de trabalho
que seria causado supostamente pela própria servidora. Ou seja, independentemente do local e das pessoas em seu entorno, necessariamente esses quadros de desvirtuamento da realidade, de manias de perseguição, são traços característicos dos episódios que ela sempre alegou sofrer. Há diversos requerimentos feitos para a ouvidoria do Tribunal de Justiça nesse sentido. Doutor Keyson, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Pois não, Excelência, já estou finalizando. Então, nesse ponto, e em arremate, não seria irrazoável conceber que esses episódios do dia 27, eles iriam ocorrer, né? Então, assim, está-se diante de um indivíduo diagnóstico com transtorno afetivo bipolar e ter borderline de personalidade, né, borderline de personalidade. Citamos precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos quais houve aplicação de encaminhamento para tratamento médico, razão pela qual a gente pede ou a reconsideração e, caso não seja possível, a nulidade do procedimento pela ausência do documento ou a reforma da decisão para que o procedimento seja arquivado. Com isso, eu encerro, agradeço Vossas Excelências e devolvo à presidência a palavra. Agradeço ao doutor Keyson. E o voto foi disponibilizado nas pastas dos colegas. Eu faço uma síntese. Não estou acolhendo a preliminar de nulidade arguida. E, na síntese, eu digo que o processo administrativo disciplinar norteou-se pelos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa e que foi oportunizada a servidora requerida a plena participação em todos os atos processuais. E, ao final, eu rejeito a preliminar de nulidade e, já no mérito, eu também sintetizo e digo que, à vista do exposto, submeto a presente questão à apreciação dos eminentes pares, sendo o meu voto pelo desprovimento do recurso administrativo, para manter integralmente a edição atacada pelos seus próprios fundamentos. Na emenda eu digo, recurso administrativo contra a edição do presidente, processo administrativo disciplinar em face de servidor efetivo, violação dos deveres funcionais previstos nos artigos 129, 1, 7 e 11 e 130, parágrafo único da Lei Complementar 122/94, aplicação da penalidade de suspensão por 90 dias, convertida em multa, preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa, rejeição, mérito, alegação de incapacidade laboral temporária decorrente de doença psíquica, ausência de comprovação, demonstrada a capacidade da servidora em compreender as consequências de seus atos à época dos fatos, violação dos deveres funcionais comprovada, aplicação da penalidade que se impõe incidência do artigo 138, inciso 2, combinado com o artigo 141, inciso 1, e parágrafo 3º da Lei Complementar 122/94. Decisão mantida, recurso conhecido e desprovido. Todos concordam? Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Bom, processo administrativo era só. Expediente, indicações e propostas. Expediente. Nenhuma, Excelência. Não tem. Sugestões para propostas da presidência. A presidência agradece ao juiz convocado, Dr. Eduardo Pinheiro, pelos relevantes serviços prestados à Corte durante o período em que atuou na vaga decorrente da aposentadoria da desembargadora Judite Nunes. Moção de congratulações pela passagem natalícia da senhora Regina Alvarenga Medeiros Santos, esposa do desembargador Cláudio Santos, e Renata Morgana Miranda Braz Mota, esposa do desembargador Dilermando Mota, que ocorrerão, respectivamente, nos dias 17 e 23 de novembro do corrente ano. Todos de acordo? Aprovado. Moção de congratulações pela passagem natalício do juiz de direito, Dr. Nilson Cavalcante, diretor do Fórum da Comarca de Natal, que ocorrerá no próximo dia 24. Todos aprovam? Aprovado. Aprovado. Informa a Corte que a doutora Lourdes, Maria Lourdes Azevedo, foi nomeada para o cargo de desembargadora, a sua posse será realizada amanhã, dia 17, às 10 horas, no gabinete da presidência. Inicialmente ela tinha agendado com a solenidade, mas pediu para que fosse realizado o mais rápido possível, sem solenidade, só o termo compromisso e posse. Então amanhã às 10 horas no gabinete da presidência.
convocar a sessão extraordinária administrativa híbrida para o próximo dia 16 de dezembro, às 9 horas, sexta-feira, a fim de marcar o encerramento do ano judiciário. 16 de dezembro. Convocar a sessão especial do Tribunal Pleno para a posse dos futuros dirigentes da Corte, do dia 5 de janeiro de 23, quinta-feira, às 15 horas. Ok? Todos... Convocar a sessão extraordinária administrativa híbrida para o dia 11 de janeiro de 2023, uma quarta-feira, às 9 horas, a fim de marcar a abertura dos trabalhos do próximo ano. Registrar que a primeira sessão presencial híbrida do Tribunal Pleno, com julgamento de processos judiciais, ocorrerá somente dia 25 de janeiro de 2023. A quarta-feira, conforme o artigo 220, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, às 9 horas, conta do recesso. Pau dos Ferros, a inauguração, nós estamos finalizando, formalizando, tudo indica que nós vamos inaugurar o Fórum de Pau dos Ferros no dia 13 de dezembro, às 9 horas. Mas a gente vai comunicar quando estiver mais próximo. Esse aqui foi cancelado, né? Certo. Senhor presidente, só para ficar registrado, Vossa Excelência, e já foi aprovado, a sessão de posse no dia 5 de janeiro. Isso. E conforme eu já havia anunciado a Vossa Excelência, ao desembargador Amilcar, eu estarei ausente em razão de uma viagem que havia sido programada, e aí pedi a autorização da Corte para que a posse do vice-presidente aconteça na segunda-feira, dia 8 de janeiro, não é isso? 7 ou... Dia 9 de janeiro. Isso. Perfeito? Perfeito. Só para ficar registrado. Obrigado. Bom, passo a presidência à desembargadora Zeneide. Em face de quê? Pois não. Em face de um pedido, um requerimento. Pois não. Acolho a presidência. Fica à vontade. Excelência, colegas desembargadores, eu solicito autorização da Corte para me afastar do Estado no período de 27 de novembro a 4 de dezembro. E solicito gozo de 6 folgas compensatórias para os dias 28, 29 e 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro. E ainda uma folga compensatória para o dia 8 de fevereiro de 2023. Pois não, todos concordam? Concordamos. Devolvo então a presidência. Reassumo a presidência e vamos à pauta administrativa. O recurso já foi julgado. Minuto de resolução. Dispõe sobre a revogação das resoluções 22/2007 e 33/2013 e passa a regulamentar o funcionamento da Unidade Móvel do Trânsito em conformidade com a Portaria Conjunta 07 de 11 de fevereiro de 2021 e da outras providências. Todos de acordo? De acordo. Número 3. Minuta de resolução dispõe sobre a indicação do nome do servidor Marcial Breno Alves de Araújo ao prédio da nova sede do Núcleo Permanente de Avaliação e Gestão Documental, Memória, Informações e Dados Públicos, no GEDID. Todos de acordo? Número 4. Minuta de resolução dispõe sobre a indicação do nome do Dr. Nelson Benício Maia Neto para o Salão do Júri do Fórum da Comarca de Pau dos Ferros. Todos concordam? Aprovado. Proposta de emenda regimental. Altera a redação do caput do artigo 82b do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Aqui é sobre a questão da convocação de juízes de primeiro grau para substituição e auxílio em segundo grau de jurisdição, que é disciplinado pela resolução número 72, de 31 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça.
que está se dando a redação seguinte, artigo 82b, a convocação de juízes vitaliciados, em vez de aquele terceiro instância, juízes vitaliciados para auxílio na direção do tribunal, dá-se-á sempre em caráter excepcional e quando justificado o acúmulo de serviço, reservando-se à presidência o direito de convocação de 2 juízes, igual número poderá ser convocado pela vice-presidência e a corregedoria poderá convocar juízes em seus trabalhos correicionais, sendo um para cada grupo de até 100 magistrados em exercício. Todos de acordo? De acordo. Não, porque sobretudo aqui era a questão de juiz de terceira instância, que agora é instância final, e agora é vitaliciado. Vitaliciado, ok. Pauta administrativa. Indicações propostas dos colegas. Doutor Diego Cabral, está substituindo o desembargador Cláudio. Sem propostas, Excelência. Sem propostas. Desembargador Expedito. Excelência, comunicado de permissão a corte para me ausentar do Estado 18 e 19. Próximo agora, e para Brasília 20, 21, 22, 23, reunião do CNJ, Excelência. Posso? Pois não, todos já aprovam. Aprovado. Desembargador Rebouça se ausentou, né? Teve problema técnico, então deixou a sala. Desembargador Saraiva. Não tem, presidente. Não tem. Desembargador Amilcar. Proposta, excelência. Desembargadora Zeneide. Presidente, dia segunda e terça, houve aqui no Tribunal de Justiça uma capacitação para voluntários da APAC. E o nome do que foi dado é A Viagem do Prisioneiro. Foi trazida a senhora Dilza Paraíso, que é coordenadora desse programa, e aqui nós capacitamos 29 participantes e mais 3 voluntários da APAC de Macaíba, que inclusive ajudaram a trazer essa senhora para fazer essa capacitação. Mas eu queria deixar registrado, senhor presidente, que nada disso seria possível se não tivéssemos aí a presença e a luta constante de Guiomar, que é servidora do nosso tribunal e está direto no GMF. Ela, inclusive, está aí, né, Guiomar, e agradecer, porque realmente eu não tinha a mínima noção do que seria isso. Fiquei encantada com o projeto. Hoje, inclusive, já estão lá em Alcaçuz, tinha uma equipe em Parnamirim, e é muito, muito salutar a gente saber que as coisas acontecem não por conta de mim, que sou do GMF, coordenando, mas pela essa equipe maravilhosa que a gente tem. Obrigada, Guiomar, e continue assim. E fazer um registro, senhor presidente, que faleceu Cláudio Silva Braga. Ele era um aviador, um caçador, e que a grandeza desse homem foi não só receber a todos nós lá na Barreira do Inferno, quando era comandante, mas também porque disponibilizou todos os órgãos dele. Tanto que ele faleceu no dia 12, e somente ontem foi feito o sepultamento dele, porque foram doados todos os órgãos, inclusive a pele. E ainda, senhor presidente, só dizer, Vossa Excelência já sabe, mas os nossos colegas, que no dia 12 e 13 de dezembro estarão conosco os que fazem o DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário, o desembargador Lanfred, o doutor Felipe, que é do PNUD, e que vai ter, naturalmente, no dia 12, pela manhã, de 8h30 a 10h30, depois a gente encaminha a programação, uma solenidade que também acontecerá, não só esse viés do doutor Zé Dantas, que é o sócio educativo, mas também a biometria que vai ser instalada aqui no Rio Grande do Norte. E
Só, senhor presidente, são esses. E eles, inclusive, estarão lá em Pau dos Ferros, em Mossoró, e possivelmente, se houver oportunidade, em Caicó, para eles verem naturalmente os nossos 7 escritórios sociais, que já estão dando retorno, e mais os escritórios que nós estamos instalando no dia 12. Nós queremos fazer 15 escritórios sociais, e aí ficaremos o primeiro tribunal do país que tem 15 escritórios. Aqui no Maranhão é o único que tem 12 escritórios sociais, que são escritórios que são trabalhados pelo CNJ, acompanhados pelo GMF, e que naturalmente estão já agora dando retorno dos presidiários. Nesse momento da solenidade, também serão instalados os núcleos de atenção às vítimas e as salas lilás. E vamos também instalar todas as outras que faltam. Ontem estivemos lá na sala que foi reinaugurada do TRT, com a desembargadora Perpétua Vanderlei, e que ali ela ficou encantada com a sala lilás, que consta lá no Varela Barca, e disse que ela mesma ia fazer uma sala daquela. E eu disse a ela que isso é um programa recomendado pelo CNJ, que naturalmente a recomendação é uma determinação, e nós estamos, senhor presidente, fazendo todo esse olhar social com bastante carinho, com equipes muito entusiasmadas, a quem a gente agradece demais a disponibilidade de fazer acontecer o nosso tribunal, como ele chama, o Tribunal Potiguar. Só isso, senhor presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, feitos os registros. Desembargador Glauber. Senhor presidente, eu quero parabenizar a desembargadora Zeneide pelo trabalho aí realizado, a servidora que já foi mencionada e que não está ali ainda na plateia. Então, aplauso aí para ela. E pedir a permissão à desembargadora Zeneide para também subscrever aí esse voto de pesar. Coronel Cláudio foi um parceiro em muitos dos eventos que o Tribunal de Justiça realizou enquanto comandante aqui da BANT, e com apenas 52 anos de idade nos deixou. Então, ele era bastante querido aqui, embora mineiro, mas aqui no Rio Grande do Norte deixou uma legião de amigos. Me incluo, e se a desembargadora permitir, eu gostaria de subscrever aí esse voto de pesar. Então, senhor presidente, também aproveitar a oportunidade de propor aqui uma moção de congratulações à nossa conterrânea procuradora Cibele Benevides, foi nomeada desembargadora do Tribunal Regional da 5ª Região, e eu proponho aí essa moção de aplauso aí, e desejando à doutora Cibele sucesso na nova missão que vai realizar a partir de então. A posse dela, se não estou enganado, está agendada para o dia 23 agora de novembro, e a posse festiva no dia 15 de dezembro. Pois não, Excelência. Todos aprovam a moção de congratulações, doutora Cibele? Aprovado. Aprovada a unanimidade. Senhor presidente, desculpe, por fim, pedir a autorização do tribunal para me ausentar do Estado nos dias 23 de novembro, à tarde, e o retorno do dia 27 de novembro, participar de um evento aí da Amarne, se possível, sem prejuízo aí da jurisdição. Pois não. Todos de acordo? Aprovado. Desembargador Rebouças retornou à sala virtual. Então, sugestões e propostas, desembargador Rebouças. Se estiver nos ouvindo. Presidente, não tenho só ratificando aí do desembargador Glauber, merecido a lembrança, o reconhecimento pela nomeação da doutora Cibele, desembargadora do Tribunal da 5ª Região. Muito obrigado. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Desembargador Gilson. Presidente, hoje, 16 de novembro, é o dia do Policial Federal, instituição que constitucionalmente pertence ao Estado como um todo, federal,
à República e tem prestado relevante serviço a essa nação, ora, ou quase sempre, auxiliando o Poder Judiciário no cumprimento. É a mão forte, armada, também sem ser militar, que sempre nós contamos em todos os graus de jurisdição e em todos os ramos do Poder Judiciário. Portanto, as minhas congratulações e que Vossa Excelência ouça o colegiado e remeta um ofício à Superintendência Regional e também ao Diretor-Geral em Brasília. Pois não, todos de acordo, feito o registro. Doutor Eduardo Pinheiro. Sem proposição, apenas me despedir e agradecer a acolhida calorosa que eu tive aqui, né, tanto dos embargadores quanto dos servidores, né, aqui, que dão apoio ao pleno, no gabinete, nas câmaras civil, redação judiciária. Só isso mesmo. Pois não, doutor Eduardo, o trabalho de Vossa Excelência é reconhecido e brevemente, certamente, será convocado. Nada mais? Então, nada mais havendo. Tem os embargos. Certo. Bom, tem um processo, mas é sigiloso. Declaro encerrada a presente sessão.